O cerimonial anuncia agora o pronunciamento e fala, por óbvio, em torno do tema da campanha da fraternidade, do reverendíssimo senhor bispo diocesano de Guarabira, Dom Aldemiro Sena dos Santos. Excelentíssima senhora Josineide Nicolau de Farias Teotônio, presidente desta casa, e em nome dela quero saudar todos os outros vereadores e, de modo bem especial, o vereador Marco Enoque, por essa iniciativa de juntos refletirmos um tema de fundamental importância para a vida de todos nós, da nossa cidade, por que não dizer, dos munícipes de Guarabira. A campanha da fraternidade entra este ano em sua 55ª edição, tem em sua origem um grande evento que marcou a história da Igreja no mundo, que foi o Concílio Vaticano II. No início da década de 60, no Brasil, precisamente em 1961, 3 padres responsáveis pelas Cáritas do Brasil idealizaram uma campanha que tinha por objetivo era angariar fundos para atividades assistenciais. A esta ideia deram o nome de Campanha da Fraternidade e foi realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, nosso regional Nordeste 2. A repercussão da iniciativa aconteceu rapidamente no ano seguinte. Em 1963, 16 dioceses do Nordeste realizaram a campanha. Apesar de não obterem êxito financeiro, estas campanhas foram as embriões para a campanha da fraternidade pudesse despertar interesse em todo o país, de modo que na Quaresma de 1964 foi lançada e divulgada pela CNBB a primeira campanha da fraternidade de abrangência nacional com o tema Igreja em Renovação, sob a responsabilidade do Secretariado Nacional de Ação Social da CNBB, cuja dependência, na época, estava a Cáritas Brasileira, idealizadora da mesma. A campanha da fraternidade hoje é uma instituição de mais de meio século de história, que muito contribuiu para a sociedade brasileira. Ela nasceu no contexto do Concílio Vaticano II, que iniciou um tempo de renovação na Igreja, trazendo muitas luzes para todas as realidades da Igreja. O grande objetivo da campanha da fraternidade é despertar nas pessoas o senso de justiça social, de fraternidade, como também de amor à pessoa do outro, por que não dizer o nosso próximo. É recordar que todos nós somos irmãos e irmãs. Para isso, a cada ano, a Igreja no Brasil escolhe uma temática que ajuda as nossas comunidades e toda a sociedade civil a ampliar sua reflexão sobre o tema em questão, afirma Padre Luiz Fernando da Silva, o secretário executivo das campanhas da fraternidade da CNBB. Em toda a sua história, a campanha da fraternidade está dividida em fases que se alinham também com a história da Igreja Católica aqui no Brasil e história recente da sociedade brasileira. Vejam que em 1964 a 1972 tivemos a primeira fase da campanha da fraternidade, em busca da renovação interna da Igreja. Em 1973 a 1984, tivemos a segunda fase da campanha. A Igreja
preocupa-se com a realidade social do nosso povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. 1985 até os dias atuais, temos a terceira fase da campanha da fraternidade. A igreja volta-se para situações existenciais do povo brasileiro. Assim, a campanha da fraternidade é o diálogo da igreja com o mundo moderno, com a sociedade. Aquilo que estamos fazendo exatamente hoje, nesta sessão. Os temas sociais abordados anualmente são temas que perpassam toda a sociedade. E quando a igreja propõe uma reflexão, o que ela quer? Quer que todos, indistintamente, trabalhem por um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo possível de se viver e de se concretizar ainda neste tempo presente. Assim, define o secretário das campanhas da CNBB. É preciso que todos nós, sociedade brasileira e constituída, cresçamos em busca de iniciativas de melhorias para o nosso povo, porque todos nós temos ciência de que a realidade que nós vivemos de injustiça social, que poderíamos dizer como o livro do Êxodo, capítulo 3, que Deus viu e ouviu a aflição do seu povo e desceu para libertá-lo. Assim também deve ser a atitude de todos nós, de ouvirmos a voz do nosso povo, que quando o nosso povo grita, é porque o nosso povo está sofrendo e sofrendo dores de parto. E nós sabemos que esta realidade vivida, não somente no nosso estado, aqui na Paraíba, mas também no Brasil como um todo. Por isso, é preciso que todos nós, de mãos dadas, possamos então promover situações que possam favorecer a vida do nosso povo, para que o nosso povo tenha mais vida e dignidade. Meus queridos, todos os anos, a CNBB apresenta a campanha da fraternidade como um caminho de conversão quaresmal. Talvez vocês poderiam perguntar por que exatamente nesta época da quaresma que a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, propõe então uma reflexão acerca de temas tão oportunos para a nossa reflexão. Na verdade, o que a CNBB pede é que este tempo da quaresma seja um caminho pessoal, comunitário e social, que viabilize a salvação paterna de Deus, a fraternidade e superação da violência, o tema em questão deste ano, cujo lema, inspirado no Evangelho de São Mateus, o capítulo 23, versículo 8, vós sois todos irmãos. O objetivo geral da campanha da fraternidade é promover, construir a fraternidade, promovendo a cultura de paz, da reconciliação, da justiça, à luz da palavra de Deus, como um caminho para a superação da violência. A campanha da fraternidade acontece neste ano, em que nós então celebramos o Ano Nacional do Laicato, que tem como tema cristãos leigos e leigas, sujeitos de uma igreja em saída a serviço do reino, e com o lema, vós sois sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. Uma igreja que anuncia o reino de Deus, o reino de paz, um reino de fraternidade. Eu dizia no dia 19 de fevereiro, lá no santuário memorial do Padre Biapina, que tudo isso pode ser uma utopia. Claro, uma utopia, mas possível de ser vivida e experienciada em nossos dias. Porque, de fato, muitos de nós não acreditamos num sonho
que pode acontecer não somente para alguns privilegiados da sociedade, mas uma utopia possível de se viver e se concretizar em nosso meio. Por isso, os leigos e leigas, iluminados e fortificados pela palavra de Deus e pela Eucaristia, que é o centro da nossa fé, serão luzes para superar a violência e sal para temperar a fraternidade que precisa ser vivida e experienciada a cada dia. E, finalmente, dizer que a campanha da fraternidade acontece neste tempo forte, tempo litúrgico, em que todos nós precisamos exercitar a esmola, a oração e o jejum, a conversão. E a campanha da fraternidade torna-se, portanto, oportunidade para experimentar a vida nova. Sim, a vida nova, capaz de gerar, ao mesmo tempo, a conversão pessoal, comunitária e social de todos nós os cristãos, independente da profissão de fé que nós, então, exercitamos. A CF 2018 é um instrumento à disposição das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa vontade, para superar a violência, vivendo como irmãos. E finalmente dizer, em Cristo somos todos irmãos, e como irmãos precisamos superar a violência que todos nós vivemos nesses últimos tempos, e não poderíamos também dizer que nós estamos tão distante de tantas violências, porque a violência começa dentro da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos superar